Fala aí, galera, tudo bom? Bem-vindo ao Chá Comigo. Esse espaço onde que a gente pode trocar sobre a vida, sobre assuntos do momento e que eu posso ser um pouco mais íntimo aqui no que eu trago, porque tem muitos vídeos de saída do armário, de entrevista, de eventos, mas aqui é o espaço onde eu me sinto confortável para trazer todos e qualquer assunto. Bom, gente, muita coisa aconteceu no mês de junho. Eu fiz uma retrospectiva, inclusive nas minhas redes sociais falando como que foi importante para mim o mês e tantos de trabalho que eu tive e tal. E eu quero trazer um pouco alguns outros assuntos. Vão ser alguns assuntos diversos. Então a gente vai falar sobre Maria Filipa, que pediram para eu falar, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram, se você não segue, é Samuel Gomes, e algumas pessoas me passaram quais temas eles gostariam que eu falasse. Então, aguenta aí a vinheta e vem comigo. Bom, olha, pediram para eu falar sobre o frio em São Paulo, pediram para eu falar sobre o dia 2 de julho na Bahia, falar também sobre Maria Filipa e como que é o bastidor de gravação. Eu acho que eu vou começar primeiro com os bastidores de gravação, porque os outros temas eu vou fazer uma breve pesquisa, ler um pouquinho, fazer alguns tipos de comentários sobre o que eu sei, o que eu não sei e bora seguir. Bom, sobre bastidor de gravação. Gente, é que eu não vou mudar aqui as coisas de lugar, né? Você que está assistindo vai estar vendo isso, mas atualmente eu estou gravando dentro do meu quarto. Eu transformei meu quarto em um escritório. E eu fiz isso porque eu não estava mais conseguindo gravar no meu escritório. Eu sou solar. Eu preciso estar sendo irradiado pelo sol. Eu preciso estar vendo pelo menos ao céu, sabe? E isso não acontecia no meu antigo escritório. Ele foi criado, ele foi projetado. Na verdade, eu vim para essa casa e o que eu gostei dessa casa é porque ele tinha um espaço no meio da casa que funcionava muito como um estúdio. E na época eu gravava com fundo verde, na época eu fazia muitos trabalhos de publicidade, na época meu ex precisava de um espaço para ele também para poder fazer as reuniões dele. Então tinha tudo lá. Só que aqui, nesse espaço, eu deixo a maior parte dos equipamentos que eu preciso usar, que geralmente são luzes e tal, né? Muita coisa muito grande assim. E eu fico aqui no quarto com essa mesa que já não sai daqui, essa cadeira de escritório que já estou com ela há algum tempo, e utilizo esse espaço aqui como cenário porque eu gosto desse quadro, eu gosto da presença desse armário, tá pertinho da janela aqui. E aí, o que que eu faço geralmente, né? Muitas vezes eu já sei sobre o que que eu quero falar, e aí eu só vou costurando as ideias até fazer a gravação. Na semana passada, por exemplo, eu tinha feito uma pesquisa sobre a parada LGBT e o tema da parada. Virou uma pesquisa tão densa que eu estou pensando, inclusive, em transformar ela em uma palestra para falar sobre velhice LGBT. E eu estou tentando me desprender cada vez mais desse formato tão acadêmico, porque eu queria comentar com vocês sobre filmes que eu assisti, sobre séries que eu estou vendo, sobre novelas, sobre conversas com amigos. E eu acho que eu vou começar a andar com um caderninho para ir anotando insights que eu vou tendo ao longo do dia. E geralmente esses insights acontecem quando eu tô fora de casa. Quando eu tô na casa de algum amigo, quando eu tô fazendo alguma viagem. E geralmente não tenho nada para anotar e eu acabo perdendo, né? Chá comigo, ele é embrionário, né? Ele acontece quando tem que acontecer. Então, vocês estão assistindo esse episódio na quinta-feira, eu tô gravando ele na quarta. E já se conecta com outro assunto que me pediram aqui. Só para vocês entenderem quando eu estou falando de bastidor, também vou falar sobre o frio que está fazendo em São Paulo. Meu Deus, eu tô com muita blusa aqui e ainda tô com frio. Ó, tô com camiseta, uma blusa bem grossa que eu ganhei num evento e essa blusa que eu ganhei do YouTube que também é grossa. Tô com calça e uma meia que ela é de tão grossa, ela tem uma parte na parte de baixo para andar descalça, né? Porque tá muito frio. E mesmo assim tá frio. Fazia muito. Gente, você já parou para pensar quanto tempo faz que não faz frio em São Paulo, como tem feito esses últimos dias? Se a gente for parar para pensar, eu tava conversando agora com o Uber,
que fazia pelo menos uns 3 anos que a gente não tinha frio. 3 ou 4 anos, eu acho que, se eu não me engano, o período de pandemia também a gente não teve frio assim. Foi anos secos, assim, né? Foram muito secos e de sol, né? Caía uma vez ou outra temperatura, mas não era assim uma sequência da gente já chegar a quase 2 semanas de frio constante. Um dia ou outro de sol, mas nada perto do que a gente estava vivendo ano passado. Então eu nem vou reclamar do frio, porque pelo menos agora está fazendo frio, né? E aí a gente tem essa dualidade, né? Eu estava vendo na reportagem que enquanto alguns lugares a gente está com frio, outros lugares a gente está com calor intenso. Em São Paulo tá dentro da média de temperatura e quando faz esse frio, gente, eu não sei vocês, mas eu amo festa junina, porque tem caldinhos, tem milho, tem tanta comida gostosa. E aí eu fico pensando, gente, onde que eu posso ir para comer? Eu tenho comida em casa e tal, mas eu fico pensando nas casas de caldo, sabe? Em lugares que dê para ir, que dê para curtir esse friozinho e tal. E fazer isso sozinho deve ser muito bom, né? Eu fiz isso agora em Pindamonhangaba. Eu fui palestrar e aí eu fui só. E eu saí de uma das reuniões e falei assim, gente, me indica um lugar onde que tem caldo para tomar, eu quero tomar um caldinho. E olha que eu não sou de sopa. Mas tava um friozinho tão bom, eu tava arrumado, eu tava bonito. Eu falei assim, ai não, eu vou. E fui, e foi tão legal. Experimentei um caldo. Experimentei assim, né? Eu já tinha provado antes. Caldo de mandioca. Eu acho que era de mandioca com carne seca. E aí tinha uns queijinhos, e um queijinho ralado umas cebolinhas. E eles falavam que harmonizava com cerveja preta. E não é que harmonizou, gente? Harmonizou muito e eu amei, assim. Então, nesse frio, se você tinha jogado fora todas as suas roupas ou doado todas as suas roupas do frio, é bom você correr atrás de novas roupas, porque tá frio mesmo. Eu tenho blusa lá, eu tô quentinho dentro de casa, dá aquela preguiça de ficar, de fazer as coisas, né? Mas tem que fazer. Então, realmente está muito frio em São Paulo. E aí, até para criar conteúdo aqui é difícil. Então, como eu falei, vocês estão escutando isso na quinta-feira, eu estou gravando isso daqui na quarta-feira, às 5 horas da tarde. E tá muito frio. E enquanto eu tava falando sobre, tá frio e sair para comer uma coisinha quente, nossa, me deu uma vontade de novo de fazer isso. E eu vou ver se tem algum lugar aqui na região que eu possa ir para comer um caldinho quente, tá num lugar que eu escute uma musiquinha boa. Vou pensar, quem sabe eu encontro algum lugar. Outro tema que também pediram para falar aqui, que aí sim eu vou precisar fazer uma pesquisa aqui, ó. Gente, é uma pesquisa muito mais profunda, sabe? Olha, estão pedindo para eu falar sobre Maria Filipa. Eu não sou um pesquisador, é, eu não sou um pesquisador, ponto. Porém, eu entrei aqui no site Alma Preta, que é um site que eu confio muito, inclusive um dos jornalistas do Alma Preta participou do podcast O Assunto da Globo para falar sobre uma guerra que está acontecendo em um país africano, que se eu não me engano, é no Congo. República Democrática do Congo contra uma outra etnia ali dentro do Congo. E aí o Trump tá entrando para mediar. Ai, olha, muitas camadas nisso daí. Olha, aí encontrei aqui um texto e eu vou ler e vou comentar, vou falar para vocês o que eu já sabia, o que eu não sabia, se aprendi ou não na escola sobre Maria Filipa. Quem foi Maria Filipa? A estrategista símbolo da independência da Bahia. Sua liderança foi capaz de reunir um exército de homens e mulheres para resistir ao avanço das tropas portuguesas. E provavelmente vai ter contato com o próximo tema que pediram para eu falar aqui. Pescadora, capoeirista, vendedora e descendente de escravizados sudaneses e estrategista.
Essas eram algumas das características de Maria Filipa de Oliveira, uma das mais importantes figuras de luta pela independência da Bahia. Sua iniciativa foi capaz de expulsar os portugueses após atear fogo em cerca de 40 embarcações. Com facas de cortar as baleias e peixes, Maria Filipe liderou um grupo grande de 200 pessoas, entre escravizados e libertos, contra embarcações inimigas que estavam nas imediações da ilha de Itaparica, na Bahia. Em 1823, no litoral do estado, barcos portugueses e seus tripulantes aguardavam o melhor momento para invadir a cidade de Salvador. Maria e um grupo de 40 mulheres estrategicamente atraíram os vigias dos navios portugueses para longe das embarcações. Fora dos devidos postos, os homens foram surrados com folhas e galhos de cansanção, uma planta que causa urtigas, queimaduras, ardências e muita dor. Assim, Maria Filipa e seu grupo atearam fogo nas embarcações oponentes e derrotaram o exército inimigo. Gente, eu vou falar da minha perspectiva e do que eu aprendi na escola. Na escola não me falaram sobre Maria Filipa. Eu fui aprender sobre Maria Filipa depois, né? E mesmo assim não é uma história que eu tenho sempre vívida na minha mente e que eu saiba de toda a história. Ela me lembra um pouco a história de Nzinga, eu acho que é isso, que também foi uma líder negra que lutou contra o exército português e eu acho que francês na África. E também tinha um exército de mulheres e liderava. Isso mostra também o quanto que os povos originários africanos não tinham essa ideia machista de lugar de mulher, né? Mulher podia ter o lugar que ela quisesse. E isso também é muito importante, porque elas eram líderes de exército, sabe? Eu venho de uma realidade religiosa que a mulher não tem nem voz ativa. Eu vou continuar lendo porque eu tô bem interessado, viu, de saber um pouco mais. E já tá acabando, tá, gente? Ó, os poucos registros sobre a história dessa mulher alta e forte mantêm viva a existência de Maria Filipa e seus feitos, que resistem há mais de 200 anos na tradição oral de Itaparica, na cidade do Recôncavo Baiano e nas comemorações da independência. O livro Maria Filipa de Oliveira, Heroína da Independência da Bahia, de N. Cleide Vasconcelos Faria, refere-se a ela como uma mulher que tratou a liberdade como o maior tesouro da sua vida. A obra aponta que ela aprendeu capoeira para se defender, vestia saias rodadas e chinelos, encabeçou grupos de homens e mulheres de diferentes etnias para vigiar, dia e noite, as praias e fortificar trincheiras na intenção de prevenir a chegada de novos exércitos inimigos. Em 2018, Maria Filipa de Oliveira foi nomeada Heroína da Pátria Brasileira e teve seu nome inscrito no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. E sabe de uma coisa, gente? Falar sobre Maria de Filipa hoje é dia 2 de julho. É uma data muito importante para o Brasil que muita gente não conhece. Eu só fui conhecer depois que eu comecei a frequentar mais Salvador, frequentar mais a Bahia, que algumas pessoas falavam isso para mim. Eu nunca tive a oportunidade de estar em Salvador no dia 2 de julho, mas eu sei que rola muitas comemorações. E aí, essa história da Maria Filipa se encontra com o que acontece em Salvador nesse período, que é a segunda data da independência, que inclusive o presidente Lula falou que vai determinar que seja um feriado, sabe? Eu vou dizer para vocês o que é o dia 2 de julho. Dia 2 de julho é a data que é celebrada anualmente na Bahia como símbolo da expulsão dos portugueses do Brasil. Os baianos reivindicavam a soberania nacional desde 1822, o que era reprovado pela coroa portuguesa. Os registros apontam que foram 17 meses de batalha, até que dia 2 de julho de 1823, os portugueses tiveram que abandonar o país. Eu estava vendo agora na TV, e aí eu vou procurar uma coisa aqui para vocês, que
desde, desde, de fato, deixa eu ver se eu acho aqui, para não falar uma besteira aqui, que eu acho que eu vi algo assim do tipo, sabe? Que mesmo depois da independência, o Salvador teve que lutar mais um ano para conseguir de fato ser independente, sabe? É que agora eu estou fazendo uma pesquisa na internet para poder falar um pouco mais sobre o dia 2 de julho, e eu tenho encontrado mais sobre o fato de o Lula ter realmente colocado e vai fazer uma PL para transformar o dia 2 de julho em um feriado, e se Deus quiser, feriado nacional. Ó, tem uma parte aqui que fala: é verdade que Dom Pedro fez o grito de independência, todo mundo sabe disso, mas pouca gente sabe que foi no dia 2 de julho de 1823 que na Bahia os baianos conseguiram fazer com que os portugueses voltassem para Portugal definitivamente. Assim, fazendo com que a gente de fato tivesse essa independência. Ah, é exatamente isso, ó. A proclamação da independência pelo imperador Pedro I foi no dia 7 de setembro de 1822. Praticamente um ano depois, a gente consegue expulsar de fato os portugueses do Brasil. Porque não foi uma coisa simples. Ah, fui lá, decretei a independência, proclamei a independência e isso tudo fluiu. Gente branca não larga o osso, não, gente. Eles não largam, não. Então, é interessante pensar enquanto que a gente, enquanto população preta e brasileira, periférica, é organizada, sabe? Sabe fazer os seus levantes. E isso é muito, muito, muito lindo. Já falei para vocês que na EWPES você consegue aprender de qualquer lugar. Tô eu aqui caminhando, fazendo uma caminhada aqui na minha casa, tá friozinho, mas também conversando com a Lucy. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa conversa para você ver como que é fácil aprender inglês em qualquer lugar. Nice to meet you too, Samuel. Are you already a student at English Work? Yes, Lucy, I'm already. And now I would like to know more about you. I appreciate your interest, but let's focus on your English practice. Agora diz para mim, não dá vontade de aprender inglês assim? Se você quer aprender inglês com a EWPass, que é a nossa plataforma Netflix do inglês, onde você encontra inglês para todos os momentos da sua vida, seja para trabalho, seja para negócios, seja para o dia a dia, para uma viagem. Conheça a EWPass, você vai ter aulas online com professores ao vivo uma vez por semana para tirar suas dúvidas e ainda contar com a Lucia. Utilize o código EWSamuel para você garantir também seu desconto na matrícula. Agora que vocês já viram algumas coisinhas da EWPass e as suas novidades, vamos continuar aqui falando. Gente, eu gosto dessa interação. Eu gosto quando vocês me pedem para falar sobre determinados temas, porque aí eu vou para além do que eu geralmente falo, sabe? Eu quero indicar para vocês hoje um filme. Deixa eu só pegar aqui que eu terminei de assistir ele esses dias atrás. Eu terminei de assistir ele esses dias atrás. Deixa eu ver se tá fácil de achar. Minha lista. Será que tá em minha lista? Não. Como é que eu faço aqui, gente, para ver os filmes que eu já assisti aqui do browser? O nome é Separado pelas Estrelas. Animação Separado pelas Estrelas. Netflix. É uma astronauta e um muso que vivem um relacionamento a longa distância. Gente, eu já namorei à distância durante 2 anos e é difícil. Agora imagina você namorar à distância vivendo em outro planeta. E o que eu acho bacana dessa animação, ele é dirigido pelo Han Jang-won. É, é uma animação de romance, drama. Eu vou contar um pouquinho sobre esse filme aqui, ó. O que que fala? Na trama, quando uma astronauta vai para Marte, a imensidão do espaço separa um grande amor nesse romance de animação que atravessa os cosmos. É o máximo que diz, né? A produção marca a estreia da Netflix no universo das animações sul-coreanas. É uma animação coreana, sul-coreana. E eu achei de uma delicadeza, de uma poesia, as cores, a, a,
a sensibilidade da história, sabe? A simplicidade. Eu não sei. Se Dorama foi igual esse filme de animação, eu vou começar a assistir Dorama, porque eu achei tão fofo, tão puro e simples, que vem numa onda de expansão da cultura, da expansão da cultura no país. Muito bem sucedida, não só pelo K-pop, como também pelas séries, filmes e que dramas, que tem se tornado um fenômeno de audiência também no Brasil. E é isso, gente. Eu acho que foi o primeiro material, o primeiro conteúdo, a primeira produção audiovisual que eu assisto do começo ao fim, que é coreana. E eu gostei tanto. E eu vou procurar outras coisas para ver. Eu sei que me indicaram uma novela que fala sobre reencarnação, que é coreana. E eu amo tipos de assuntos assim, né? E aí eu vou procurar para assistir. E tá aberto também para o novo, né? Gente, o... esse último mês foi um mês muito bom para mim. As palestras foram muito significativas. Eu tive palestra no interior de São Paulo, eu tive palestra em empresas aqui na capital, online. Eu levei o Guardei Armário ao vivo para uma mansão e consegui conversar com colaboradores, então uma nova forma de estar presente na vida de vocês. E estou trabalhando num processo de reconstrução minha e do espaço que eu vivo. Eu acho que eu posso falar somente até aqui. É algo necessário nesse momento na minha vida e eu tenho aprendido muito nesse processo, principalmente que a gente precisa valorizar as pessoas que nos amam e ponto. Sabe? As pessoas que fazem tudo pela gente, as pessoas que a gente pode contar de fato. Muitas vezes a gente coloca outras pessoas que a gente tem que se esforçar muito para que elas nos amem de verdade, quando pessoas que aceitam a nossa fraqueza, a nossa falha, ou nossas imperfeições e nos amam apesar de tudo, sabe? E a gente ama elas de volta. E isso eu tenho aprendido muito nesse último mês. Algumas coisas vão acontecer e eu tô bem feliz porque essas coisas vão acontecer e eu desejo muito, muito, muito que vocês permaneçam comigo porque tô bem feliz com o que eu tô preparando para vocês agora no segundo semestre. Obrigado por vocês terem me ajudado a construir esse episódio de hoje e quando eu precisar de mais temas aí, eu vou falar com vocês. Já estou pensando no tema da semana que vem, inclusive. É isso. Sejam bem-vindos àqueles que estão chegando agora e quem está aqui já há algum tempo, deixe seu comentário também. Beijão e até o próximo Chá Comigo.